Shalom, igreja, graça e paz, amém? Estou muito feliz de estar aqui. Eu, enquanto orava, pedi a Deus que confirmasse no meu coração a palavra de hoje. E é tão interessante o modo como Ele trabalha conosco, né? A gente que já está há alguns anos no ministério, que já tem uma certa experiência com o púlpito, Ele sempre de uma maneira nova vem nos ensinando, né? E hoje é um dia especial. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de celebrar, porque Ele venceu a morte. Nós ocidentais damos uma ênfase muito grande para a morte, mas a igreja oriental cristã dá ênfase para a ressurreição, porque é a ressurreição que traz a prova de que Deus aceitou aquele sacrifício. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E eu pedi a Deus que confirmasse essa palavra e que falasse conosco nessa noite. E Ele confirmou. Amém? E eu queria fazer um exercício aqui com vocês hoje. Queria que vocês fechassem os olhos. Hoje é um dia especial. Sabe por que os cristãos fecham os olhos quando vão orar? Vocês já pararam para pensar nisso? Nós fechamos os olhos porque a tradição nos ensinou que Deus é invisível. Como é que você fala com alguém que você não vê? Então é por isso que nós fechamos os olhos, para que nada que nós possamos ver nos tire o foco daquele com quem estamos falando. Por isso hoje eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e eu vou orar com vocês. Auaum do Ashmeia, Pai nosso que estás no céu, Nef Kadash Ishmahar, santificado seja o teu nome, Teitei Mal Urfakar, venha o teu reino, Neiuei Subidonak, seja feita a tua vontade, Ekona do Ashmeia ao Ahá, assim na terra como no céu. Hal Delakma do Sum Kana Yomana, O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Uashi Wakima Halberim, e perdoa-nos nossas dívidas, Ekana do Akana, assim como nós Shawakina da Uahei, perdoamos aos nossos devedores, o Alakamana deliciona, e não nos deixe cair em tentação, Ilapassan Mepisha, mas livra-nos do mal, Metol de la Rei Malkufra, porque teu é o reino, o Ohaila, o Otisi Puorta, e o poder e a glória, de Aulan ao Min, amém. para sempre, eternamente. Amém. Glória a Deus. Essa é a oração do Pai Nosso. Muita gente conhece. E como eu tenho aqui alguns alunos que falam que eu nunca falei em línguas, eu falei, eu vou falar em aramaico então. E a gente aprende aqui, já aprendeu, o pastor nos ensinou muito, que esse é um momento ímpar entre os seus discípulos e Jesus. Porque no momento em que eles pedem ao seu mestre que ensinem o Kadish era uma oração judia muito importante. Era a principal oração celebrada nas sinagogas. Todo ofício usava essa oração. Ela é até conhecida como oração dos mortos. Não porque fale algo a respeito de morte, não. Mas porque ela era usada em toda a cerimônia fúnebre. E nessa noite eu quero falar sobre só um trecho com vocês. E que tem tudo a ver com a ceia. Tem tudo a ver com esse sacrifício de Cristo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Segundo o pastor Ariovaldo Ramos, de quem eu extraí grande parte dessa palavra, essa oração pode ser resumida da seguinte forma: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome.
porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Por que a gente pode resumir isso? Porque todas as afirmações que estão nesse intervalo, santificado seja o teu nome, até porque teu reino, o poder e a glória para sempre, estão inseridas para dar sentido ao santificado no nome do Senhor. Para que o nome do Senhor seja santificado, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para que o nome do Senhor seja santificado, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Para que o nome do Senhor seja santificado, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Para que o nome do Senhor seja santificado, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Portanto, todas essas afirmações estão aqui para santificar o nome do Senhor. E santificar aqui, no sentido de engrandecer o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor. E eu quero extrair a frase principal, que tem tudo a ver com o nosso ser e o do Senhor Jesus. E eu quero falar sobre esse perdão. Porque a gente, quando olha para essa frase, perdoa as nossas dívidas aqui, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A primeira impressão que fica aqui é que há um movimento nosso e um movimento de Deus. Ou seja, há uma partida nossa, perdoamos os nossos devedores, e em contrapartida, Deus nos perdoa. Mas de fato, essa frase e esta oração é uma confissão. Há aqui um movimento, uma percepção de um movimento de Deus, de um projeto de Deus, e sobre tudo o que Ele fez por nós. Porque o perdão é o grande segredo que está por trás de toda a existência, a minha e a sua. Nós não existiríamos se não fosse o perdão. E é por isso que o perdão é a principal mensagem cristã. A confissão cristã prega a necessidade e a possibilidade do perdão. E deixa claro que o perdão é imperativo e possível. De fato, o perdão é o grande movimento de toda a Trindade. É o grande movimento de Deus que sustenta tudo e o universo. Existem duas frases do Paulo, no Novo Testamento, do apóstolo Paulo, eu falei assim, Paulo, com intimidade, que eu gosto muito, que fala acerca disso, desse movimento de Deus. Ele fala assim em Atos, olha, todas as coisas foram criadas por Ele, todas as coisas são sustentadas por Ele, e se Ele tirar a mão, tudo desaba. Mais para frente, no versículo 28, ele diz assim, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, tudo foi criado e sustentado pelo perdão dele. E que movimento foi esse que Deus fez com o perdão para que tudo fosse criado? É porque Deus, ao criar o homem, sabia exatamente que nós havíamos de precisar do perdão. E quando o ministério aqui cantou esse último hino, e eu pedi para que Deus confirmasse no meu coração essa palavra, veio a estrofe que a irmã cantou, dizendo assim, ele morreu, esteve na escuridão, caído no chão, o único filho, sentiu a dor, o pai viu seu filho padecer, e tudo entregou por mim. E aí ela cantou assim, o dia em que só havia escuridão, surgiu uma grande esperança, ressuscitou. A luz de todo mundo reviveu e venceu a morte. Era tudo trevas, antes de tudo ser formado. E antes do movimento, haja luz, houve uma esperança,
houve um perdão. Então, antes de que Deus criasse o homem, antes que Deus falasse assim, haja luz, houve o perdão, houve a cruz, para depois ele falar, haja luz. Porque tudo isso que ele criou e sustenta com as suas mãos, ele criou diante do perdão. E é por isso que este dia é tão especial para nós. E qual foi então esse primeiro movimento de Deus? Ele decidiu nos perdoar. Porque para nos criar, e para nos sustentar, e para nos resgatar, Ele teria que satisfazer a sua justiça. Então existe um movimento trino do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesse sentido. Haja perdão, haja cruz e haja luz. E o movimento foi mais ou menos esse. Isso aqui é uma licença poética de uma interpretação da palavra, ok? Não faça isso em casa. O movimento foi mais ou menos assim. O Pai disse: esse é o plano da criação. Estavam ali o Filho e o Espírito Santo. E Ele apresenta esse plano. E mostra tudo aquilo que Ele havia sonhado. E Ele sonhou comigo e com você. E então o Espírito Santo vê tudo aquele movimento e diz assim: mas nós vamos criar os seres humanos com livre-arbítrio, com o poder de decidir. E Deus responde: sim, nós vamos criá-los à nossa imagem e semelhança. E assim como nós temos o poder de escolher e decidir, nós vamos permitir que eles também o façam. E o Espírito Santo então diz assim: mas eles vão se voltar contra nós. Deus é onisciente. Deus sabe de tudo. E se eles se voltarem contra nós, eles terão que deixar de existir. Porque se todas as coisas são sustentadas, todas as coisas são movidas por nós, para continuar existindo, eles não podem se voltar contra nós. Então eles terão que deixar de existir, porque é em nós que eles viverão, vão se mover e existir. E junto com eles, tudo aquilo que nós vamos criar para sustentá-los. Porque o ato da criação de Deus não começa com o mundo, começa com o perdão. Ele cria o mundo para colocar o homem ali e governar esse mundo que Ele criou para nós. Portanto, o Espírito Santo fala assim para ele: esse homem vai se voltar contra nós, e tudo aquilo que nós criamos também vai ter que deixar de existir. E Deus diz assim: mas nós já o amamos. E o Espírito: mas não vale a pena. Eles vão se voltar contra nós. E o Pai diz assim: mas a gente precisa bancar isso. A gente precisa sustentar a justiça nisso. E o Espírito diz assim: mas para bancar isso vai custar muito caro. Um de nós tem que abandonar a sua glória agora. Abrir mão das prerrogativas divinas. Tem que se oferecer em lugar deles, para satisfazer o princípio da justiça. E depois tem que entrar na história deles e se tornar um deles. Triunfar aonde eles fracassaram. E então oferecer-se como sacrifício, para que eles percebam o que custou a existência deles. E a sua oferta tem que ser da forma mais horrenda possível, para que também tenham noção do que foi aberto mão antes da fundação do mundo,
para que pudesse haver mundo. E nesse momento o filho, que estava participando da reunião, em tempo disse: eu vou. E naquele instante, Jesus vira o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E assim, todas as coisas foram criadas por Ele, porque todas as coisas foram sustentadas pelo sacrifício de Jesus, antes da luz. E o Senhor, naquele momento, resolve nos perdoar. E Jesus abre mão de tudo, para um dia entrar na nossa história, morrer a morte que nós deveríamos morrer, e nos salvar, e nos perdoar. Por isso a cruz é mais do que um ato de sacrifício, ela é um ato de perdão. Porque Jesus, quando chega ali e fala: Senhor, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Naquele último instante, Ele estava decretando aquilo que havia sonhado para nós. E quando Ele vence a morte, onde Ele vence a morte, que era o último agrilhão, Ele carimba a nossa vitória e o nosso perdão. Quando Ele surge, depois de 3 dias, Ele traz à terra uma esperança. E é essa esperança que diz aqui a música, de uma noite de escuridão. Tem esperança, porque Deus perdoou a gente. Agora você começa a perceber que esse movimento, que é semelhante, que nos assemelha a Deus, nos impulsiona a ter o mesmo ato. Porque se somos imagem e semelhança de Deus, a frase perdoa, Senhor, as nossas dívidas, porque eu vou perdoar o meu irmão, é imperativo. Eu não tenho opção de escolher outra coisa, porque Deus escolheu a mim. Eu sou obrigado, como imagem e semelhança de Deus, a perdoar, porque eu fui feito através do perdão. E por causa do perdão. E é dentro disso que eu vou começar minha palavra agora. Porque eu olhei, dentre todos os exemplos de perdão, e na Bíblia a gente vê o movimento principal do cristianismo. É o ato principal do evangelho, é o perdão. Mas é o ato que talvez nós nos lutamos tanto contra. Hoje, na hora que nós formos ceiar, nós vamos recordar esta aliança que foi feita no sangue dele. Mas não só conosco, com o Pai e com o Espírito Santo. Ele fez uma aliança para nos resgatar. Ele abriu mão da sua glória para que você pudesse estar aqui. E eu acho interessante porque antes dele partir, ele faz uma oração. E quando ele faz aquela oração com os seus discípulos, aqueles que estavam próximos dele, ele coloca todo o seu perdão ali. E traz uma esperança para o coração daqueles homens. E tem um homem na Bíblia que é muito parecido com ele. Aliás, Deus vai falando conosco aos poucos, né? Essa revelação que nós temos, ela é progressiva. E assim como na história de Israel, é conosco no individual.
Às vezes é difícil, a gente tem que aprender muitas coisas, e a pedagogia de Deus com aqueles homens no começo é dura, e é dura conosco também. Porque nós precisamos, às vezes, de uma voz forte para dar rumo. Mas depois vem Jesus e ressignifica toda a lei. E chega espantando, porque não falava nem o nome de Deus. Eles não pronunciavam nem Yahvé. E vem Jesus e fala, papai. Aliás, ele usa da forma mais íntima possível, papaizinho. E quando ele faz isso, ele está ressignificando tudo aquilo que havia falado no Antigo Testamento. E aí ele fala, olha, o que tem que valer aqui é o coração. É isso que você tem que prestar atenção. Não é só a lei. Cumpra a lei, mas cumpra por amor ao Senhor. Então é por isso que quando aqueles homens recebem os 10 mandamentos, aquilo para eles é um motivo de alegria. Não era um código de leis que trazia proibições para aqueles homens. Era a prova de um concerto, de uma aliança que estava sendo feita com Deus. Vocês são o meu povo. Eu sustento vocês. E por minha causa vocês se movem e existem. Então aquelas cláusulas daquele contrato vão acima do contrato comum. Porque nos contratos nós temos responsabilidades limitadas. Na aliança, a nossa responsabilidade é ilimitada. Ou seja, ela vai até a morte. E ele cumpriu a parte dele. E a gente vê muita gente cumprindo, hoje em dia, a do Senhor também. Morrendo por ele. Porque aquilo é uma aliança eterna. E diz o texto bíblico em Gênesis 37. Eu vou ler para vocês. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. E esta é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos. Pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles, dos irmãos. Ora, Israel gostava, Jacó, mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. José era filho de Jacó com Raquel, a mulher amada, e com ela teve só 2 filhos. A primeira, a sua irmã Leia, e por último depois, Raquel. Quando seus irmãos viram que seu pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, acho que ele não tomou os remédios dele. E quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse ele. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o texto diz assim, versículo 8: e o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. José. Yosef. Significa Yahvé acrescenta. E a história dele é muito interessante. Por quê? Porque mostra esse calvário até o perdão. E o calvário, vocês, talvez quem não conheça a história, mas o calvário dele começa por causa disso, desse ódio dos irmãos por ele, desse ciúme, dessa preferência que ele tinha diante do pai. Eram 2 os filhos de Raquel.
José e Benjamim. E José nunca esconde a sua liderança com os seus irmãos, porque recebeu isso de Deus. Deus deu o sonho para ele. E como ele era o favorito do pai, isso lhe vale um grande problema com os irmãos. E ele, no decorrer de uma vez, seus irmãos resolvem matá-lo. Mas talvez, por algum motivo, não tiveram coragem. E ele, aos 17 anos, é vendido ao Egito como escravo por 20 moedas de prata. 20 shequéis de prata. E esse homem vai para o Egito. E chegando no Egito, aprende o egípcio. Aliás, ele começa a ser conhecido com outro nome. Sapenate. Significa descobridor de coisas ocultas. E ele é comprado por Potifar, um oficial e capitão da guarda do rei do Egito, de quem conquista confiança, aprende o egípcio, aprende a escrever, e na casa de Potifar, estudando com escriba, aprende todas as ciências dos egípcios. E a partir dali começa a ser um homem influente na vida de Potifar, porque ele começa a ser seu governante, seu governador, dentro da casa de Potifar, mandando nos criados, nos escravos, em todos aqueles que estavam ali diante daquela pequena corte do Potifar. Mas vocês sabem o que acontece. Em determinado momento, a esposa de Potifar tenta. E ele se recusa a descumprir um princípio com o seu Deus. E por causa disso é jogado numa prisão. Novamente aquele rapaz, dizem que ele tinha quase 30 anos quando é colocado ali. Então passa muito tempo. E aquele homem com aquele sonho. E ali na prisão, passa também a agradar a todos os que estavam ali. Porque começa a ajudar o carcereiro e aquele soldado que cuidava da prisão. E ali ele conhece 2 homens, que eram padeiros e copeiros do rei, e que haviam sido presos por causa de uma conspiração, mas eram inocentes. E ali um deles teve um sonho, e Deus o revelou a José. E José contou a ele aquele sonho e o interpretou, dizendo: você vai voltar até ali. E depois de tanto tempo ali na prisão, ele faz um pedido àquele homem, porque ele vê naquilo uma chance. Você que é influente com o rei, lembra de mim quando você estiver lá com ele. E aí, Faraó também tem um sonho. Um sonho que nenhum dos seus adivinhos ou feiticeiros conseguiu interpretar. E depois de matar talvez uns 80 que fracassaram, o copeiro se lembra de José. Falou: eu conheci um homem que fala da parte de Deus, e ele revela os sonhos. Então o faraó manda buscar o José. E José chega diante daquele homem, escuta os seus sonhos, que falava das 7 vacas magras, as 7 gordas, falava das espigas de milho. E ele então decifra aquele sonho através da inspiração de Deus. Fala: olha, Deus me disse que vocês terão 7 anos de uma colheita abundante, mas 7 anos de uma escassez muito grande também. E aí, diante daquela sabedoria dele, Faraó o nomeia governador do Egito, o segundo na linha sucessória ali. E não precisou derrubar o Faraó, porque era ele em que mandava ali. E essa história vai desenrolando. Quando, durante o período da escassez,
Toda a terra estava sofrendo pela fome. Jacó pede a seus filhos então que partissem para o Egito e procurassem ali comida. E entrega para eles uma boa reserva de prata, de moedas de prata que eles tinham. E esses homens vão até o Egito e vão dar de cara com quem? José. E José, quando vê os irmãos, resolve agir com justiça. E resolve prendê-los. Que dizem que eles mentiram. E aí os prende. Mas depois de 3 dias ele reflete bem. E começa a agir de uma outra forma. Porque ele chama aqueles homens, ouve a história deles, e ouve que eles ainda têm um irmão mais novo. E aí eles dizem: vai ficar um de vocês aqui preso, e vocês vão retornar com comida para aquela terra, e vão me trazer aquele moço, caçula, chamado Benjamim, irmão de vocês, para que eu comprove que essa história de vocês é verdadeira. E um deles fica lá, coitado, Simeão, fica preso enquanto os irmãos voltam. E diga: olha, vocês não voltem se não me trouxerem o mais novo, porque a história de vocês então vai ser mentira. E aí eles voltam para a terra. E quando chegam lá, além da comida, além de todas as provisões que eles levam, quando eles olham nas bolsas, todo o dinheiro que eles haviam levado para pagar estava lá. E Jacó então, diante do relato dos filhos, permite: não, volte até lá e compre mais comida, mas levem esta prata e diga que vocês levaram e não sabem o motivo, essa prata voltou, então levem mais para pagar o restante das provisões e mostrar que a sua história é verdadeira, e tragam o seu irmão de volta. E eles voltam até ali. E quando chegam ali, quando José vê aquele irmão, algo no coração dele trava. Porque ele tinha optado por fazer justiça. Mas quando ele vê o irmão dele, ele resolve agir com misericórdia. E aí ele bola um outro plano. Para tentar saber do coração dos irmãos o que tinha ali. Se havia ainda um resquício de ódio, rancor, qualquer maldade no coração que às vezes a gente carrega de alguém. E durante muito tempo a gente vem com pesos e pesos de perdão que a gente não concedeu. E aí ele, disposto a se livrar desse peso, arma outra cilada. Ele permite que todos retornem, recebe aquela prata, só que ele manda colocar, porque ele janta com os seus irmãos, manda colocar uma taça de ouro nos pertences deles. E quando eles vão embora felizes da vida, todos juntos, eles são pegos e presos novamente. E quando voltam, ele pede: então o mais novo, Benjamim, vai ficar como escravo, porque vocês me roubaram. E aí, 2 irmãos, Rubem e Judá, se levantam. Fala: nós não podemos. Aliás, Judá é o último a falar. E diz assim: Senhor, meu pai já perdeu um filho. E nós fomos responsáveis por isso. Se a gente chegar sem esse filho, meu pai morre. Fica comigo. Mas deixa meu irmão sair daí. E o coração de José mexe ali, com arrependimento
desse irmão, Judá. E Jesus é conhecido como leão da tribo de onde? Judá. Porque Judá se arrependeu. Irmãos, perdoar é abrir mão do direito de estar certo. Naquele momento, ele se levanta para aqueles homens e fala: sou eu, José. E abraça os irmãos. E o texto é muito bonito, porque fala exatamente desse perdão. Eu sou José, meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram nem lhe responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando se aproximaram, disse: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Perdão, gente, salva vidas. Perdão salva a sua vida. Quando você descarrega aquilo que você carregou por algo ou por alguém, você passa a viver de novo. Você passa a vencer a morte, porque você se torna semelhante a Jesus. E é isso que nos assemelha a Ele. Essa opção pelo perdão. Hoje, nesta aliança que a gente vai rememorar, a gente vai celebrar o perdão que nós recebemos. Agora, como eu posso continuar carregando rancor, ódio, tristeza, decepção acerca de algo ou de alguém? Eu não posso. Aliás, eu não tenho esse direito. Mas, depois que eu entreguei a minha vida a Deus, e eu não vou falar para vocês: olha, eu sou santo. Perdoar não é fácil, é muito difícil. Às vezes são coisas de anos que a gente carrega, coisas profundas que estão ali, e nós somos libertados 2 vezes com o perdão. Quando perdoamos e quando pedimos perdão. Às vezes nós não fizemos nada, e às vezes a gente pensa assim, né? A nossa nível de justiça ela é tão baixo que a gente pensa assim: mas eu não fiz nada, por que eu vou pedir perdão? Mas é interessante, né? Porque na palavra de Deus existem 2 momentos interessantes nela. Existe um momento de oferta que Deus chega para você e fala assim: olha, você tem alguma coisa com o teu irmão, vai reconcilia com ele. Depois vem e oferta para mim. Porque a tua oferta, sem o perdão, não é oferta. Agora, quando você for ceiar e celebrar comigo o perdão que você recebeu, reconcilia, reavalia a tua vida, reconcilia com teu irmão. Aí sim você vem e ceia comigo, porque todos nós somos um. A unidade nisso, nessa aliança, quando a gente perdoa, quando a gente descarrega aquilo que a gente vem carregando durante anos. Peso enorme, gente, peso enorme, que às vezes dificulta a gente até de pensar, e a gente desvia, evita aquele assunto, ou até tenta esquecer. Isso é um bloqueio nosso. Nós fazemos isso até às vezes inconscientemente. Tenta colocar aquilo na gaveta, como disse hoje o pastor de manhã, e largar lá. Só que não percebe que a gente sai amarrado naquela gaveta pela vida inteira. E é interessante, vocês já carregaram peso assim sucessivamente? Às vezes você pega um peso, o negócio pesa 1 quilo, né? Aí você leva ele uma vez. Aí você pega, vai levar de novo. Vai levar de novo. Na 10ª vez o negócio já pesa 10 quilos.
Não é mais 1 quilo. E é assim com o perdão. Você começa a carregar ele 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Traz ele desde a sua infância. Não perdoou. Não liberou perdão. Aquilo tem hora que parece que é mais pesado que o Titanic. Está no teu ombro, você está até curvado. Isso impede você de viver. De começar a olhar as coisas com outros olhos. Mas quando você perdoa, a gente é liberto. Porque a gente recebe de Deus aquilo que Ele tem para nós. E é tão interessante nessa palavra, porque diz assim: então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim, e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. E em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Houve perdão demais ali. E quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Olha o testemunho do perdão, o que fez com aquele homem. E disse então faraó, o rei do Egito: José, diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. E eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. É Deus falando para a gente: perdoa. Perdoa e vem recomeçar a sua história. Porque Ele vai te dar o que tiver de melhor nessa terra. Fartura. Mas perdoa, irmão. E hoje é esse dia que a gente tem. Hoje é essa oportunidade que a gente tem. De perdoar. E de ser perdoado. Porque a partir do momento que você derrama aqui no altar a lágrima do arrependimento, Deus te levanta e faz de tudo uma nova história nas nossas vidas. Então aproveita isso. Aproveite este dia que Deus te deu para celebrar em unidade essa aliança que Ele fez no perdão. E lembrem-se, toda vez que vocês ouvirem a frase haja luz, lembrem-se que antes houve perdão. Lembre-se que antes houve cruz, para que tudo isso existisse. E quando no teu coração disser alguma coisa dura contra algo, contra alguém, você se lembre: eu não tenho esse direito mais. Tem uma história, eu esqueci o nome do pastor. E ele era muito influente na cidade, ele morava em Wisconsin, lá nos Estados Unidos. Um homem muito querido, um homem muito respeitado na sua cidade. E ele encontrou um rapaz novo, morador de rua. E levou aquele jovem para sua casa. Só que ele tinha uma filha nova. E esse rapaz, um dia ele chega em casa e sabe da esposa que ele matou e estuprou a sua filha. E aí ele pergunta: e agora para a esposa? Aí ela disse: já avisei a polícia, está todo mundo atrás dele. E aí aquele homem fala assim: não, mas eu preciso sair então. Encontraram antes da polícia. Porque eu sei que se o encontrarem, por minha causa, vão matá-lo. E ele consegue encontrar aquele rapaz antes da polícia. E aí ele o leva à delegacia. E aquele rapaz é preso. E aquele rapaz é condenado à execução. Acho que foi morte na câmara de gás.
E a partir do momento em que esse rapaz é preso, condenado, ele passa a visitar esse rapaz todos os dias, até o seu último dia. E lê para ele a palavra de Deus. E esse menino morre. Mas antes de morrer, ele confessa e pede perdão. E ele o perdoa, mesmo sendo muito difícil, e diante de algo monstruoso que ele fez. E dizem que no dia da sua execução, ele chora compulsivamente, como se estivesse perdendo um filho. No outro dia, como se todos os jornais tivessem combinado, todos eles estancavam a mesma manchete: enfim, um cristão verdadeiro. Pode pesar, pode doer, mas a gente não tem mais o direito de não perdoar. Então aproveita hoje, peça perdão e perdoe. Às vezes alguém te machucou, e machucou duro, fundo, forte, que às vezes até te deixou em dificuldades para andar. Sabe aquelas pancadas que a gente às vezes recebe da vida e dificulta, até as pernas ficam bambas? Então, é desse tipo de perdão que eu estou falando. É aquele perdão que nasce de um coração que quer ser puro. E você tem essa oportunidade hoje. Quando ele falou aqui, olha, o dia em que só havia escuridão, surgiu uma esperança. Ele ressuscitou. Quando tudo ainda era trevas, ele perdoou. E essa ressurreição dele é o motivo que nos dá hoje de estar aqui e perdoar. E eu quero convidar você para fazer isso hoje, para que você ore comigo e juntos perdoe. E juntos peçamos perdão, sabe? Outro dia o pastor pregou um negócio aqui que mexeu muito comigo, porque foi uma palavra que ele falou da forca. Qual que era o título? Esqueci. Alguém me ajuda aí. Como construir sua forca, né? Construindo sua própria forca, não era isso? E ele no final leu aquele texto de Coríntios 13, né? Que fala sobre o amor. E fala sobre o inverso do amor. E quando a gente olha aquele texto, gente, é muito interessante, porque a gente vê que a gente não ama, né? Porque quantas vezes, às vezes a gente se alegra com a tristeza de alguém, né? Fica feliz com o infortúnio, com o insucesso de alguma pessoa que a gente não gosta. E a gente tem até uma frase famosa para isso: bem feito. Essa é a frase mais maligna que tem e mais anticristã que pode existir na face da terra. Mas a gente às vezes faz isso. Fica feliz ali com alguém e julga aquela pessoa. Mas a gente não olha que tem muita coisa ali que mostra o nosso desamor. Mas a gente fala: não, nós amamos. Eu amo. Não, eu amo meu irmão. Mas você ama às vezes aquele patrão que te trata mal? Que às vezes é duro com você? Não, ao contrário. Você fica até alegre se acontecer alguma coisa. Uma vez, eu estava numa igreja e uma irmã foi chamada para dar um testemunho. E aí aquela irmã chegou ali, falou: pastor, eu estou muito feliz nessa noite. Deus me honrou.
Eu fui muito humilhada, pastor, no meu emprego. Eu era crente e o povo me humilhava. Acabava comigo ali. Me tratava muito mal. E a minha chefe, ela era espírita. E eu tenho certeza que ela fazia macumba para mim. Pastor, eu tenho certeza que ela... Mas glória a Deus, porque ela perdeu o emprego. E eu fiquei sabendo que ela está passando fome. Aí o povo, ô glória! Satanás, o que é isso? Então, percebe que muitas vezes na nossa justiça nós julgamos os outros. Como é que é aquela música lá? Quem me viu na prova nunca me ajudou, não é assim? Quer negócio mais vingativo do que isso? Pelo amor de Deus. O contrário de perdão é vingança. E se a gente quiser mesmo vencer a morte, a gente tem que perdoar. Então, eu queria convidar você nessa noite para ficar de pé e orar comigo. Eu não vou pedir para você vir à frente. Não. É você e Deus. Você e o perdão que você precisa para você e que você precisa liberar hoje. E se os irmãos pudessem cantar essa música de novo, que diz que o dia em que só havia escuridão, você cantou essa estrofe, não foi? Então surgiu grande esperança, ressuscitou, a luz de todo mundo reviveu e venceu a morte. Você hoje vai vencer também, porque você vai perdoar, vai liberar o perdão que está te amarrando num peso insuportável. Mas você também vai pedir perdão, porque a gente erra demais. E Ele mesmo assim escolheu morrer por nós. Então vamos orar juntos. É você e Deus. É por isso que eu vou pedir de novo para vocês fecharem os olhos e falassem com Ele. Pai, me perdoa. Assim como eu entendo que é necessário eu perdoar o meu irmão. Eu não tenho outra alternativa. Não porque eu a queira, mas porque eu quero primeiro o Senhor. E para que eu receba em unidade, Senhor, isso, eu perdoo e libero todo o perdão para quem me fez o mal. E eu libero sobre essa vida, Senhor. Eu libero sobre essa vida, Pai, a Tua palavra de amor, de misericórdia. Peço perdão por tudo que eu fiz, por todas as vezes que eu agi em desamor, não só contigo, mas com o meu próximo, Pai. Veio e morreu Por isso eu te peço, aquela cruz. me abençoa agora com o Teu perdão, e que essa paz possa invadir o meu coração Tudo entregou e me trazer a por certeza mim. de que eu estou livre. Aleluia, Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, e te agradeço. aleluia, amigo meu. Aleluia, Rei eterno. Sou grato pela cruz.